Na aula de hoje você vai aprender sobre tempos verbais em inglês de uma forma que você nunca viu antes. E pode ser exatamente a forma que você precisa para dar um clique, sabe? Entender de vez como funcionam os tempos verbais em inglês. Eu encontrei esse artigo aqui da Grammarly explicando de uma forma bem prática. E eu gostei bastante, porque o maior problema de qualquer aula sobre qualquer assunto é quando você até entende o que está sendo ensinado, mas você não vê nenhuma aplicação daquilo. Parece que não é reaplicável, parece que você não consegue se visualizar usando aquilo um dia. E aqui nós temos um resumo de todos os tempos verbais em inglês com exemplos, o que torna bem mais fácil você entender o porquê de usar cada tempo verbal. Só que eu vou deixar esse conteúdo ainda melhor, ranqueando para você qual que é mais importante você dominar primeiro, porque você vai perceber que um depende do outro, um se baseia no outro. Então a sequência que você entende os tempos verbais muda tudo. E aproveitando aqui embaixo, nós temos a explicação de cada tempo verbal, então a gente vai acabar fazendo um exercício de leitura guiada, porque a gente vai ler em inglês, traduzir para o português. Então é uma aula que no mínimo você vai sair com um vocabulário maior e entendendo bem os tempos verbais em inglês. Vamos começar então com o presente. Vamos pegar daqui, ó. É o presente simples. Em inglês, simple present. Por que é melhor começar por aqui? Porque aqui é onde a gente conjuga menos o verbo. Olha só essa frase. I help my neighbor every day. Eu ajudo meu vizinho todos os dias. Perceba que help, que é a palavra ajuda, e também é o verbo ajudar, não precisa de conjugação. Tipo, é eu e o help logo em seguida. Em português, você tem que pegar o verbo ajudar, tirar ar do final e colocar um o, né? Então, eu ajudo. Você pega, por exemplo, o verbo gostar, tira o ar e coloca um o. Eu gosto. Ou seja, você mexe no verbo. Em inglês, isso não acontece com tanta frequência. Principalmente no presente simples, onde só tem um exemplo que a gente mexe no verbo, que é colocando um S no final. E que vai ficar bem fácil também para você entender com esses exemplos. Vamos então agora ler sobre o simple present. The simple present is the most basic of the English tenses. O simple present, né, o presente simples, é o mais básico dos tempos verbais em inglês. Tempo verbal em inglês se fala tense. It's used for individual actions or habitual actions in the present. Então, duas situações que a gente usa, né? É usado para ações individuais ou habituais no presente. Algo habitual é algo que você costuma fazer. Por exemplo, eu estudo inglês todos os dias. É um hábito. Acontece every day. Como no exemplo aqui em cima. Every day. Algo habitual. Ou ações individuais no presente, né? Como eu gosto, eu faço isso, ou eu não faço isso no presente. Often, muita gente também fala often. The simple present is just a root verb with no changes or additions. Então, muitas vezes, né? Often, o simple present, o presente simples, é só o verbo raiz, root verb, com nenhuma mudança. No changes, sem mudança alguma ou adições, como a gente comentou agora há pouco. The main exception to this, a única exceção a isso, is when the subject is third person and singular. Quando o sujeito, né, de quem a gente está falando, é a terceira pessoa e no singular. Ou seja, quando a gente está falando dele, ou a gente está falando dela. Se é eu que ajudo, I help. Agora, se é ele ou ela que ajuda, já vai ficar diferente. Olha o que a gente faz. In this case, ó, nesse caso, you add the suffix s. Você acrescenta o sufixo s. Então, eu ajudo, I help. Quando é ele que ajuda, vai ficar he helps. Se é ela que ajuda, she helps. E se for o nome da pessoa também, a gente coloca um S, né? Por exemplo, quero falar que o Gabriel ajuda. Então, Gabriel helps. If the verb ends in O, CH, SH, TH, SS, GH or Z, you add ES. Então, se o verbo termina em O, em CH, SH, TH, SS, GH ou Z, você acrescenta ES na escrita. Na fala, vai ficar bem mais evidente, porque são sons que ficam bem difíceis de colocar um S no final. Por exemplo, watch, que é o verbo assistir, termina com CH. Fica bem difícil você falar o CH e depois um S. Então você tem que colocar um E. Aí você fala watches. Então não fica tão difícil você encontrar quais verbos você acrescenta ES e quais são apenas o S. E nós temos mais um caso. If the verb ends in a consonant and Y and the subject is third person singular, drop the Y and add IES. Então, se é um verbo que termina em Y, e antes do Y tem uma consoante, na escrita você vai tirar o Y e colocar
um IES. Então, por exemplo, study fica studies. Na pronúncia, você vai acabar acrescentando um S só, mas na escrita, IES no lugar do Y. Temos aqui 2 exemplos. Today, I feel like $1,000,000. Então, hoje, eu me sinto muito bem. Pode ser bem de saúde ou bem em geral. Tipo, tô muito bem hoje. I feel like $1,000,000. Ou traduzindo literalmente, hoje eu me sinto como $1,000,000. Perceba que feel é o formato raiz do verbo. Então, quando você fala I feel, está no presente. Eu me sinto. My brother carries the groceries while my sister stays on the couch. Então, meu irmão carrega. Olha só, o verbo carry termina com Y. Então, eu tiro o Y, coloco IES. Meu irmão carrega as compras de supermercado, the groceries, enquanto, ao mesmo tempo que minha irmã fica no sofá. Stay termina com Y, mas não tem uma consoante antes do Y. Então é só colocar o S. Stays. Fica on the couch. Se eu quisesse falar que eu fico, I stay. Como a gente viu aqui em cima, é só o root verb, o verbo raiz. Mas quando fala dele ou dela, tem um S. Como na frase que a gente acabou de ver, falando sobre meu irmão, minha irmã, é um ele ou ela, é só aí que a gente vai conjugar no presente, beleza? Antes da gente falar de qualquer outro tempo verbal, é também muito importante você saber o que acontece na forma negativa e interrogativa no presente simples. E eu separei aqui no Notepad as frases pra gente. Olha só, aqui a gente tem a frase que tá no texto, né? I help my neighbor every day. Eu ajudo meu vizinho todo dia. Mas se eu quiser falar que eu não ajudo, que eu não faço isso, ficaria I don't help. Isso significa que sempre que você fala don't, sempre que você ouve don't, aquela frase, além de negativa, né, além de significar não, o don't sinaliza que está no presente simples, tá? O don't só se usa no presente simples. I don't help, eu não ajudo. Falando da terceira pessoa, né, quando eu falo dele ou dela, a gente coloca aquele S, né, que a gente viu ali. Então, she helps my neighbor every day. Então, ela ajuda meu vizinho todos os dias. Note que eu ajudo, I help. Ela ajuda, she helps. Mas, Gabriel, e se eu esquecer de colocar um S? Bom, vai ficar ela ajudo. Vão te entender, mas não vai soar tão legal. Aí fica a critério seu. Se você quiser falar de uma forma que deixa espaço para mal entendido, porque você quer se comunicar só de forma básica, tudo bem, dá até para se virar. Mas se você quer comunicar de forma precisa, essa letrinha faz muita diferença. Agora, quando eu quero falar que ela não ajuda, olha como que fica. She doesn't help my neighbor every day. Ela não ajuda. Para falar não, eu não falo mais don't, eu falo doesn't. Então, assim como o don't, doesn't significa não, só que ele já conjuga a frase. Doesn't, por exemplo, sinaliza 3 coisas. Primeiro, que é uma frase negativa, obviamente, a pessoa acabou de falar não. Segundo, que está no presente simples, tá? Doesn't, assim como o does, que a gente vai falar daqui a pouco, só se usa no presente, assim como o don't, que a gente viu ali em cima, e também o do. E terceiro, você já sinaliza que você está falando dele ou dela. Então, quando eu quero falar que eu não ajudo, I don't help. Se é ele ou ela que não ajuda, a gente fala o nome da pessoa e fala doesn't. E depois vem o verbo no formato raiz, no root verb. Nota que não precisa mais da letra S. Quando eu afirmo, she helps. Quando eu nego, falando dele ou dela, doesn't help. Outro ponto importante são perguntas. Quando você fala do no começo da pergunta, você já sinaliza 2 coisas. Primeiro, que é uma pergunta que vem por aí, então a pessoa já sabe que, dependente do tom de voz, você vai perguntar alguma coisa. E segundo, que você já está sinalizando que é uma pergunta no presente. Então, quando você fala do I help my neighbor every day, eu estou perguntando, eu ajudo meu vizinho todos os dias? Então, eu fiz essa afirmação aqui virar uma pergunta, só colocando o do lá no começo e o ponto de interrogação aqui na escrita. Já quando a gente fala dele ou dela, não é do mais, é does. Então, o does já sinaliza pra gente 3 coisas. Quando alguém fala does, você já pode saber que vem pergunta por aí, o que a pessoa vai falar é uma pergunta. Segundo, é uma pergunta no presente, então não é algo que aconteceu ou que vai acontecer, é algo de agora, que costuma acontecer. E terceiro, você sinaliza que é sobre ela a pergunta, é sobre ele, é uma terceira pessoa. Então a pessoa não está perguntando sobre você, perguntando sobre uma terceira pessoa. Então a gente fala essa pessoa logo em seguida. No caso aqui, does she help my neighbor every day? Eu estou perguntando, ela ajuda meu vizinho todos os dias? E note que eu não preciso mais da letra S, que a gente usou lá para afirmar. Por quê? O does
Assim como doesn't, que é a mesma coisa, tá? Só que tem um not na frente. Doesn't é o does not. O does já conjuga a frase na terceira pessoa. Então eu não preciso de um S para falar que tá na terceira pessoa, beleza? Então aqui eu posso resumir como que você identifica se uma frase tá no presente simples. Primeiro de tudo é o contexto, né? O complemento. Se você vê algo como todos os dias, como hoje, a gente viu na frase, né? Hoje eu tô me sentindo muito bem. Ou agora. Coisas que expressam que algo tá acontecendo no presente, beleza, fica bem mais evidente, é bem mais fácil identificar. Daí você tem outras formas, como por exemplo, o verbo raiz, sem conjugar aqui. Se eu quisesse falar, por exemplo, nós ajudamos o meu vizinho todos os dias, é só falar we, ó. We help. Nós ajudamos. Para falar eu ajudo, I help. Nós ajudamos, we help. É o mesmo help. É o verbo raiz. Só se altera quando se fala dele ou dela. Então, se você vê um verbo, né, uma ação com uma letra S no final, não é plural em inglês. E sim, é uma conjugação na terceira pessoa. E também já dá pra saber que tá no presente. É só no presente que isso acontece. Outras duas formas de identificar que a pessoa tá falando no presente é don't. Don't só se fala no presente. Assim como do, isolado, só no presente. O mesmo pra doesn't. O mesmo pro does. Na forma negativa, does not ou doesn't, você já sabe que a pessoa tá falando no presente. A diferença é que é sobre ele ou ela, beleza? Agora vamos pro segundo mais importante, no meu ranking de prioridade, do que você deve entender primeiro. Entendeu bem o presente simples? Agora vamos pro passado simples, chamado simple past. O exemplo que nós temos aqui é o seguinte: I helped my neighbor yesterday. Eu ajudei meu vizinho ontem. E aqui embaixo nós temos uma explicação de quando se usa o simple past. Tá dizendo assim: we use the simple past to show actions completed in the past, with no extra emphasis. Ou seja, nós usamos o passado simples para mostrar ações completadas no passado, com nenhuma ênfase extra. Vou frisar esse detalhe aqui porque é o que vai diferenciar dos outros passados em inglês. O passado simples é um passado sem nenhuma ênfase extra. É o passado e pronto, acabou. É um passado, como o próprio nome fala, simples. Quando você fala, eu ajudei meu vizinho ontem, ontem já foi. Ontem já tá completo, já não volta mais o ontem. Ficou enterrado no passado. Começou e acabou. Esse é um passado simples. E aproveitando uma dica de ouro aqui que vai te ajudar bastante. Complementos de tempo numa frase pode salvar a sua vida. Porque você pode falar errado, você pode conjugar errado em inglês, mas se o complemento de tempo estiver correto, você vai passar uma mensagem mais precisa. Por exemplo, imagine que tem um estrangeiro falando português. Aí a pessoa fala assim: eu leio um livro ontem. O que tem mais peso? O leio ou o ontem? O ontem, é claro. Você vai achar que a pessoa conjugou o ler errado, mas você não vai achar que ela errou o ontem, entendeu? Foi genial colocar esse complemento aqui na frase para você poder visualizar a aplicação do tempo verbal. Então, o ontem está em concordância com o helped aqui. Mas se tivesse errado, o yesterday poderia meio que corrigir a frase, tá? Temos mais alguns detalhes aqui sobre o simple past. Tá falando o seguinte: for regular verbs, you form the simple past tense by adding the suffix ed to the end of the verb, or just the, if the past tense verb already ends in an e. Ou seja, para verbos regulares, eu já te explico o que é isso, você forma a frase no tempo passado simples acrescentando o sufixo ed ao final do verbo, ou apenas de, se o verbo, no passado, já terminar em e. Então, no exemplo aqui em cima, nós falamos de help, que termina com p. Então, nós acrescentamos ed para ficar no passado simples. Mas se ele terminasse com e, você acrescentaria só o d. Só que, quando você acrescenta ed, você não está acrescentando uma sílaba extra. Você está mantendo o número de sílabas. Então, por exemplo, help tem uma sílaba, helped continua tendo uma sílaba. Então você vai espremer o ed no número de sílabas que já tem. Tem alguns casos que você acaba falando o ed e não é um problema, tá? Mas é um detalhe importante para você entender melhor o que as pessoas falam, porque muita gente acha que no presente e no passado tem o mesmo som as palavras, mas você vai notar que tem um desenho que a pessoa fala a mais. Mas, Gabriel, me fala o que são esses verbos regulares que tá falando aqui. Bom, é o que a gente vai falar aqui agora. Be careful of irregular past tense verbs, however. Tome cuidado com verbos irregulares do passado. E aqui a gente já tem meio que uma explicação do que eles são. These don't follow the normal rules. Esses quem? Os verbos irregulares não seguem
as regras normais. And use their own unique forms for the past tense. E usam a sua própria forma única para o passado. Resumindo, verbos irregulares são verbos que não seguem a regra. Pensa numa pessoa que está aprendendo português brasileiro, por exemplo. Ela começa a notar um certo padrão quando a gente fala no passado. Por exemplo, eu conversei, eu falei, eu escutei, eu estudei. Mas aí a pessoa se depara com o verbo fazer. Aí a gente fala eu fiz. Mas peraí, o certo não é eu fazei? Porque os outros verbos foi só colocar um ei no final. Só que não, fazer é um verbo irregular. Ele foge à regra. Mas Gabriel, como que eu vou adivinhar qual o verbo que é irregular em inglês? Não tem como. Assim como em português, não tem como você adivinhar. Como que um estrangeiro, por exemplo, vai adivinhar que o verbo fazer é irregular? É impossível adivinhar. Então a minha sugestão para você é a seguinte: pega uma tabela de verbos irregulares para você ir se familiarizando. Porque a notícia boa é que são a minoria. Então, se você se familiariza com eles, todo o restante você já sabe conjugar. Você não vai ter problema mais. Para falar no passado, por exemplo, é só colocar um ed ou um d. E se você não estudar uma tabela de verbos irregulares, você vai acabar uma hora ou outra sacando, né, que os verbos têm um formato diferente no passado e você vai entender que aqueles são irregulares. Mas se você fizer isso que eu falei para você, você vai ganhar um tempinho, beleza? E aqui embaixo nós temos 2 exemplos. I picked up the glass, but it dropped from my hand. Eu peguei o copo, então pick no passado fica picked, continua com uma sílaba. But it dropped, mas ele caiu. Então drop no passado ficou dropped, caiu da minha mão, from my hand. Agora uma frase com verbos irregulares. This morning I went to the store, but I forgot the milk. Essa manhã eu fui à loja. Então went é o passado de go. Inclusive eu não li aqui, ó. Por exemplo, o passado de go é went. Se fosse seguir o óbvio, era só colocar um ed no go, né? Ia ficar goed. Mas não é, porque é um verbo irregular. Então essa manhã eu fui à loja, mas eu esqueci. I forgot. Forgot é o passado de forget. O óbvio seria colocar um ed, ia ficar tipo forgetted. Mas não existe, porque é um verbo irregular, fica forgot. Mas eu esqueci o leite, I forgot the milk. O foco dessa tabela aqui é você diferenciar os tempos verbais e não a conjugação em si. Então eu não vou nem me estender muito aqui sobre conjugação. Vou só acrescentar um detalhe importante sobre o passado simples, que é o uso do did. O did é uma peça-chave para você fazer perguntas e também para negar no passado simples. Até coloquei aqui no Notepad para a gente visualizar um pouquinho melhor. Olha só aquela frase. Eu ajudei meu vizinho ontem. Para dizer que eu não ajudei ele ontem, a gente fala didn't, que é did not. Então quando você fala I did not, pronto, a frase já está no passado simples. Você já está expressando aquilo que a gente viu ali, de que é algo que ficou no passado. E por esse motivo, você não precisa mexer mais no verbo que vier em seguida. Por exemplo, help voltou a ser help, não precisa mais do ed quando você fala didn't, porque o didn't já conjugou, já colocou no passado simples. Para fazer pergunta, mesma coisa. Você fala did no começo. Se você fala did, pronto, a pergunta inteira já está no passado simples. Você não precisa colocar ed no final dos verbos mais. Então, se você fala did I help my neighbor yesterday? A pergunta é, eu ajudei meu vizinho ontem? Perceba que o ajudei não precisou ter ed, por causa do did, beleza? Agora vamos para o terceiro tempo verbal, que é o futuro simples, o simple future, onde nós não mexemos no verbo, ele continua do mesmo jeito, só que nós vamos falar algo antes dele que vai colocá-lo no futuro. No exemplo que nós temos aqui está sendo dito, I will help my neighbor tomorrow. Fica, eu ajudarei meu vizinho amanhã. Ou pode ser também, eu vou ajudar meu vizinho amanhã. Vamos lá para o texto. Está dizendo o seguinte. Use the simple future for actions that have not happened yet, but will later. Use o futuro simples para ações que não aconteceram ainda, mas vão depois. Vão acontecer no futuro. E note que nessa frase de explicação está sendo usado o present perfect. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho dele. To form the simple future, just place the modal verb will before the root form of the main verb. Então, para formar o futuro simples, só coloque, ponha o verbo modal will antes da forma raiz do verbo principal. Depois um detalhe bem importante. Note that if the action will happen in the near future,
You can use the present continuous instead, que inclusive é para onde a gente vai depois de falar desse futuro, tá? Note que se a ação vai acontecer num futuro próximo, você pode usar o present continuous ao invés disso, né? Ao invés do futuro simples. E a gente vai falar disso daqui a pouco para esclarecer. Exemplos. She will be president one day. Ela será presidente um dia. Ela não foi presidente ainda. Ela será, ela vai ser. She will be. Outro exemplo. I will not go to the wedding without a date. I will go, eu irei, eu vou. I will not go, eu não irei, eu não vou ao casamento sem uma namorada. Without a date. Muitas vezes é feita a contração de will com not e fica won't. Então, se eu dissesse I won't go, é o mesmo que I will not go. Agora, vamos entender essa questão aqui do futuro próximo com o present continuous. Vamos lá. O que é o present continuous? É quando você fala eu estou alguma coisa. Se eu falar para você I am helping my neighbor, e eu falo um complemento do futuro, por exemplo, I am helping my neighbor tomorrow, vai estar no futuro. Eu sei que em português é estranho falar eu tô ajudando alguém amanhã, mas em inglês se você fala que está fazendo algo e no contexto, ou seja, no complemento que você der na frase ou na história, dá a entender que é futuro, quem tá ouvindo vai entender como um futuro próximo. É daí que vem o going to. É quando a pessoa fala I am going to, a pessoa tá dizendo eu vou, I am going to. Ou até gonna, que se fala tanto, né? I'm gonna do alguma coisa. I'm gonna help my neighbor. Isso é muito comum em inglês. Às vezes alguém pode te perguntar, por exemplo, você tá vindo pra aula amanhã? Como assim você tá vindo amanhã? Lembre que se fala assim em inglês também. Agora vamos então falar do present continuous, no presente mesmo. Olha só o exemplo. I am helping my neighbor while he fixes up his house. Então, eu tô ajudando o meu vizinho enquanto ele conserta a casa dele. Em inglês fica dele, casa, his house. Então é uma coisa contínua, né? Tipo, eu tô fazendo isso enquanto ele faz outra coisa. Então esse complemento aqui ajuda a entender que é algo contínuo, que você tá fazendo, indo, tá? Então além de ter essa aplicação possível pro futuro, ele também pode ser literal, pro presente. Depende da forma que você vai complementar e depende do contexto, beleza? Vamos lá para a explicação. Olha só, o presente contínuo pode ter am, is ou are, que são os três formatos do verbo to be no presente. E depois vem o verbo com ing. Use the present continuous to show an action happening right now or in the near future. Então, use o present continuous para mostrar uma ação acontecendo agora ou no futuro próximo, como a gente falou agora há pouco. Exemplos. I am reading The Hitchhiker's Guide to the Galaxy for the 5th time. Eu estou lendo. Opa, já soou como algo agora, né? O Hitchhiker's Guide to the Galaxy pela 5ª vez. For the 5th time. Então, ele tá lendo já pela 5ª vez. Ele tá fazendo isso agora. Algo contínuo. We are eating pizza tonight. Nós estamos comendo pizza. Aí nós temos um complemento indicando o tempo no futuro. Tonight, que é hoje à noite. Imagina que agora tá à tarde e eu falo que eu vou fazer algo hoje à noite. Pronto, já soa como futuro, por causa desse complemento. Então, é um near future, é um futuro próximo. Poderia também ser we're going to eat pizza tonight. We're gonna eat pizza tonight. Seria válido também. Agora, seguindo aquele meu ranking de relevância, eu diria que depois do presente contínuo, que serve tanto para o presente quanto para o futuro, é importante você aprender o present perfect continuous. Olha só o exemplo que a gente tem. I have been helping my neighbor since I moved in. Tradução. Eu estou ajudando meu vizinho desde que eu me mudei. Mas, Gabriel, você acabou de falar que eu estou é I am, né? O verbo to be. E agora você está falando que I have been também é eu estou. E sim, só que é um outro tipo de eu estou. Aqui eu tô ajudando meu vizinho enquanto ele faz outra coisa. Então, algo contínuo, né? Tô fazendo aquilo. Já aqui embaixo, é eu estou fazendo desde que eu me mudei. Já há algum tempo. Então, quando você fala I have been, ou pode até juntar o I com have, fica I've been, e você fala algo com indo, né? Com ing, você tá dizendo que tá fazendo aquilo há um tempo. Se você quiser falar que trabalha numa empresa há tantos anos, ou que você estuda inglês há tanto tempo, você expressa isso com I have been. Vamos lá para o texto. No lugar do have, pode ser has, quando se fala dele ou dela.
Have é um verbo irregular. Essa é a única diferença entre have been e has been. Has been é porque é terceira pessoa. The present perfect continuous shows an ongoing action in the present that was started in the past. It is often used to emphasize the length of time. Então, esse tempo verbal mostra uma ação em andamento no presente que começou no passado. É isso. Você quer falar que tá fazendo algo já há um tempo? É assim que você expressa. It is often used to emphasize the length of time. É sempre usada, né, muitas vezes usada para enfatizar a duração do tempo. Então a ênfase vai para um lugar diferente. Lembra quando a gente falou do passado simples? Que eu frisei aquela parte que o simples não tem nenhuma ênfase extra? Era disso que eu estava falando. Olha só o exemplo. We have been waiting for over an hour. Nós estamos, have been, é um estamos diferente. Porque se você for literalmente seria we are, nós estamos. Só que aí você está focando mais no agora. Ó, nós estamos esperando. Pronto, algo de agora. Mas se você quer enfatizar a duração, se você quiser falar como a gente faz em português o há, né? Tô fazendo algo há tanto tempo, você vai expressar com have been. Então nós estamos esperando há mais de uma hora, over an hour. Outro exemplo. The team has been practicing non-stop for the tournament. O time está... Lembrando que a diferença de have been para has been é só porque tá falando dele ou dela. No caso, o time é um ele, o time. Então, o time tá praticando sem parar pro torneio. Tá praticando direto. E aí pode vir a pergunta, mas Gabriel, e se eu falar the team is practicing? Ou até aqui na de cima, e se eu dissesse we are waiting for over an hour? Tá errado? E minha resposta é não. Vão te entender super bem, por causa do complemento. Lembra daquele macete que eu te passei agora há pouco. Só que o complemento não vai estar em concordância com a sua conjugação. Então requer mais esforço de quem está te ouvindo, né? Quando eu te dei aquele exemplo do estrangeiro falando, eu leio um livro ontem, apesar de você ter entendido a mensagem que ele quis passar, seria melhor se ele tivesse falado, eu li um livro ontem. Teria menos confusão. Quem está ouvindo não teria que pensar tanto. Então nós falamos do presente simples, algo que você costuma fazer, como no exemplo I help my neighbor every day, eu ajudo meu vizinho todo dia. Vimos o passado simples, que ele é mais pontual, ele começou e já acabou no passado, como no exemplo I helped my neighbor yesterday, eu ajudei meu vizinho ontem, o ontem já acabou. Falamos do futuro simples, que já conectou diretamente com o present continuous, que em inglês se usa para expressar algo no futuro. Pode soar estranho pra gente, né? Falar, por exemplo, eu tô ajudando meu vizinho amanhã. É estranho, mas se acostume, porque em inglês se fala muito assim, para expressar que algo vai acontecer num futuro próximo. E também usamos o presente contínuo de forma literal, né? Tipo, estou fazendo isso agora, estou estudando inglês esse ano, ou como no exemplo aqui, estou ajudando meu vizinho enquanto ele conserta a casa dele. E agora falamos do present perfect continuous, algo que você está fazendo há algum tempo, você quer enfatizar essa duração, esse período de tempo. Em inglês a gente usa have been para expressar isso. E agora, qual que é o próximo mais relevante? O present perfect. E o exemplo que nós temos aqui é o seguinte: I have helped my neighbor too much this week. Tradução: eu ajudei meu vizinho demais essa semana. Mas, Gabriel, você traduziu o I helped como eu ajudei. E agora você traduziu o I have helped como eu ajudei também. Sim, em português a tradução pode até ser a mesma, mas a mensagem é diferente. Ah, mas eu posso traduzir o have como ter? Eu não aconselho, porque pode até funcionar algumas frases, só que se você levar isso como regra, você vai se dar mal em algumas frases que vão ficar mal entendidas. Então, minha sugestão é não. Have mais o verbo, se você for traduzir para português, traduza como se fosse o simples nosso. Só que você pode perceber que o complemento é diferente, né? Eu ajudei meu vizinho demais essa semana. Percebe que tá num tempo verbal diferente desse que eu ajudei meu vizinho ontem. Bem mais pontual o ontem. Quando eu falo essa semana, já soa como algo que teve uma duração um pouquinho maior, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes do Present Perfect, porque eu já tenho uma aula completa aqui no canal falando dos 6 usos do Present Perfect. Então, depois dessa aula, não deixa de assistir a explicação completa sobre esse tempo verbal, que inclusive não existe em português. Por isso que muita gente confunde. Agora, o último tempo verbal da minha lista de relevância vai ser esse aqui, ó, o Past Perfect. Mas, Gabriel, ainda falta aqui um tanto da tabelinha pra gente ver como que esse é o último. Sim, todo o restante da tabela você vai ver que vai derivar do que a gente acabou de ver. Então,
esse vai ser o último que vão ter coisas novas pra você. O resto nada mais vai ser novo. O resto tudo vai se basear no que a gente acabou de ver, tá? Vamos lá. Past perfect. I had helped my neighbor clean his attic before I fixed his car. Eu ajudei meu vizinho limpar o sótão dele antes de eu consertar o carro dele. Mas, de novo, Gabriel, você acabou de traduzir aqui I helped como eu ajudei. Aqui I have helped também como eu ajudei. Agora, I had helped também se traduz como eu ajudei? Sim. E você vai entender por que a gente fala esse had, sendo que a tradução seria a mesma se não tivesse ele aqui. Vamos lá. What if you're talking about two different actions in the past and want to show that one happened before the other? E se? What if? E se você está falando sobre duas ações diferentes no passado e quer mostrar que uma aconteceu antes da outra? The past perfect, also known as pluperfect, shows that one past action happened earlier than another one. Então, esse tempo verbal, também conhecido como pluperfect, e aproveitando, nome não é importante. Eu sei que a gente tá dando nome aos bois aqui e tal, mas se você misturar o nome com tipo, isso é contínuo, isso é presente perfeito e futuro simples, não é importante você lembrar dos nomes. É importante você lembrar da aplicação, do uso, do porquê falar daquele jeito, da mensagem, beleza? Não se preocupa em memorizar os nomes. Então, esse tempo verbal mostra que uma ação no passado aconteceu mais cedo do que a outra. Ou seja, mais cedo no sentido de antes do que a outra. Olha o exemplo. She had arrived at the office before she realized it was Sunday. Ela chegou no escritório antes dela perceber que era domingo. Eu sei que a gente não fala tanto assim em português, mas em inglês isso é bem comum. Tipo, ela chegou no escritório primeiro, né? Daí ela percebeu que era domingo. E aí em inglês se expressou, tipo, ela chegou antes que ela percebesse que era domingo. Outro exemplo. I ran to my car when I noticed my wife had left already. Eu corri pro meu carro quando eu percebi que minha esposa já tinha saído. Already aqui. O já tinha saído. Left é o passado de leave, que é um verbo irregular. Então não é só colocar o D como arrive. Então aqui houve uma inversão. Isso aqui já tinha acontecido primeiro, então eu fiz isso aqui. Então ele mostra que essa ação aconteceu earlier, né? Mais cedo, antes do que a outra. Como o exemplo que a gente viu aqui em cima, né? Que ele ajudou o vizinho antes que ele consertasse o carro dele. Então, o que tinha had aconteceu antes. E é isso. Agora, o que a gente vai ver vai tudo derivar do que a gente já acabou de falar. Vamos começar com o future perfect. Olha o exemplo. I will have helped my neighbor 100 times by the end of the month. Então, eu vou ter ajudado, olha só, aqui até que funcionou bem falar o have como ter, mas lembre-se que nem sempre vai funcionar. Então eu vou ter ajudado meu vizinho 100 vezes até o final do mês. Esse é bem mais literal, né? Se você traduzir I will, né, eu vou, have, você já vai entender como ter, e o helped como ajudado. Esse é um exemplo que funciona. Não tem muito segredo para esse tempo verbal, né? Eu vou ter feito tal coisa. Depois, o past continuous. I was helping my neighbor when he brought me iced tea. Então, eu estava ajudando meu vizinho quando ele me trouxe chá gelado. Então, eu estava fazendo isso, né? É um passado contínuo. Ao invés de falar eu ajudei ele ontem, eu estava ajudando ele. Usado com was e também com were. Depois, future continuous. I will be helping my neighbor next month when he moves. Eu estarei, olha, literal. I will be, eu estarei ajudando meu vizinho no mês que vem, quando ele se mudar, when he moves. Agora o past perfect continuous. I had been helping my neighbor for a year before he finally thanked me. Eu diria que é um tempo verbal, para quem tá começando, até que desnecessário, tá? Tipo, eu estive ajudando meu vizinho por um ano, antes que, ou pode ser até que ele finalmente me agradeceu. Então é diferente do contínuo, né? Tipo, eu estava ajudando ele enquanto outra coisa estava acontecendo. Aqui eu falei que eu estive ajudando ele há um tempo, né? Já tô enfatizando a duração daquilo que foi contínuo no passado. E por último, o future perfect continuous. I will have been helping my neighbor for a year next month. Você viu que I have been é eu estou. Então aqui eu estarei, eu vou estar ajudando o meu vizinho por um ano.
né? Vai completar um ano mês que vem. De novo, eu tô focando na duração, né? Por um ano. Basicamente, o que diferencia do de cima é a ênfase na duração. Bom, para muitos, essa é uma aula insuportável. Para outros, essa é uma aula super esclarecedora. Se você chegou até aqui, me conta em qual dos dois grupos você se encontra. Marca a sua presença aqui. Se não quiser comentar nada, pelo menos deixa um presente para me contar que chegou até o final da aula. Muito obrigado por ser meu aluno e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.